Bom dia, pessoal do nono ano. Nós iremos iniciar nesse momento um conteúdo novo que é sobre conditional sentences, que são as orações condicionais. Esse assunto de oração condicional, ele pode parecer muito extenso. No livro tem várias páginas sobre esse assunto, mas a gente pode dar uma simplificada e compreender melhor. Existem os equivalentes em português também, que facilitam um pouco a compreensão, e existem algumas regras que, depois de uma certa repetição, começam a ficar mais naturais. Existem 3 tipos de oração condicional. E esses três tipos de oração condicional utilizam o subjuntivo. Você pode até não entender agora, mas mais para frente você vai entender. Primeiro, a gente tem o futuro do subjuntivo, a gente também tem o imperfeito do subjuntivo e o mais que perfeito do subjuntivo. Mas antes de começar a verificar esses 3 tipos, a gente tem que destacar uma coisa. Eu quero destacar uma coisa. Em todos eles, vocês vão perceber que a gente tem em cada período é como se fosse uma frase longa. Cada período é dividido na oração principal e na oração subordinada, que carrega a condição, que carrega o se. Primeiro, futuro do subjuntivo. A oração no futuro do subjuntivo, ela se refere a algo que é mais provável de acontecer, algo que é mais possível que aconteça, é mais inevitável. Provavelmente ela vai acontecer. Por exemplo, se você fizer isso, acontece isso. Ou se você fizer isso, acontecerá isso. Conditional clause é a oração subordinada. Main clause é a oração principal. Por exemplo, no simple past, if you press the button, you turn the radio off. A frase toda é de um lado do quadrado para o outro. Começa num quadrado, termina a frase do outro lado. Começa com a condição e termina com a oração principal. If you press the button, you turn the radio off. Se você aperta o botão, você desliga o rádio. Então tá tudo no presente. Se você pressiona o botão, você liga o rádio. E também tem no futuro. Aqui eu coloquei um exemplo na forma negativa para vocês terem mais de um exemplo, para vocês terem outras maneiras. Mas é no presente também. If you don't keep quiet, the teacher will be angry. If you don't keep quiet, the teacher will be angry. Se você não ficar quieto, o professor ficará bravo. Se você não ficar quieto, o professor ficará bravo. Então, nesse primeiro exemplo, if you press the button, turn the radio off, presente e presente. As duas partes estão no presente. E no exemplo de baixo, a primeira parte está no presente e a segunda parte está no futuro. If you don't keep quiet, the teacher will be angry. Segundo tipo, imperfeito. O imperfeito é sobre uma situação hipotética, alguma possibilidade, mas que é pouco provável que aconteça. Por exemplo, se você fizesse isso, aconteceria isso. Ou se você fizesse isso, poderia acontecer isso. Então é algo que pode acontecer, mas com uma probabilidade muito menor. Se você fizesse isso, aconteceria isso, ou se você fizesse isso, poderia acontecer isso. Conditional clause, simple past, main clause, would mais infinitive. Então, aqui a gente tem o passado simples e
de um lado, tanto no exemplo como no outro, tem o passado simples e do outro lado a gente tem o would e o could. Primeiro exemplo, if I were you, I would go. Se eu fosse você, eu iria. Se eu fosse você, if I were you, I would go. Eu iria. E no segundo exemplo, if I had a driver's license, I could go by car. Se eu tivesse uma carteira de motorista, eu poderia ir de carro. Então, no primeiro, se eu fosse você, eu iria. E no outro, se eu tivesse uma carteira de motorista, eu poderia ir de carro. E tem o mais que perfeito, que ele se relaciona, ele se refere a alguma coisa que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido se tivesse alguma coisa, se algo não tivesse comprometido. Então, aquilo que não aconteceu poderia ter acontecido se não fosse algo que comprometesse. Por exemplo, se você tivesse feito alguma coisa, teria acontecido alguma coisa. Ou se você tivesse feito alguma coisa, poderia ter acontecido alguma coisa. Primeiro exemplo. O primeiro exemplo e o segundo exemplo também tem a condição no passado. E a segunda parte é com would ou com could. Então, if she had felt well, she would have gone to school. Se ela tivesse se sentido bem, ela teria ido para a escola. Se ela tivesse se sentido bem, ela teria ido para a escola. E no segundo exemplo, if they had arrived on time, they could have caught the bus. Se eles tivessem chegado a tempo, eles teriam pego o ônibus. Então, nesse modo de oração, sempre tem o had e sempre tem do outro lado would ou could. Da outra maneira, no outro tipo, também ele é acompanhado de would ou could, mas no exemplo de imperfeito, ele usa would ou could com o verbo no infinitivo. E no terceiro modo, que é o mais que perfeito, ele usa would have ou could have mais o particípio. O verbo no modo particípio, ele tem a mesma construção do simple past. Então, não é preciso se preocupar em mais uma maneira de aprender o verbo, porque a construção do particípio é a mesma do simple past. Vocês só precisam prestar atenção e tentar lembrar em cada um a construção, onde é passado, onde tem would, onde tem would have, onde o verbo é particípio, onde o verbo é infinitivo. E aí vocês vão tentando lembrar onde cada um se encaixa nesses três tipos de oração. E lembrando que essas orações, se você trocar a ordem, você não altera o sentido da frase. Ela continua fazendo sentido. Por exemplo, if you touch the car, the alarm goes off. Ou the alarm goes off if you touch the car. No primeiro exemplo, a oração subordinada está no início, então é separado por vírgula a subordinada da principal. Se a oração principal vier no começo, então não precisa de vírgula. E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.